Bom dia para você que está aí me assistindo agora nas nossas manhãs intencionais. Nessas manhãs intencionais, eu vou falar sobre alguns temas aí que chegam até mim, né? E as pessoas às vezes me pedem explicações. Então, mediante a essa demanda, eu então, pensei, então vou fazer uma manhã diferente, manhãs intencionais. Então é nessas manhãs intencionais aí que a gente então vai falar aí sobre alguns temas que algumas mães têm dúvidas, tá? Hoje a gente vai falar sobre birra. Ontem até fiz uma postagem lá aí mesmo no Instagram, né? Falando sobre a birra, né? Por que o seu filho faz birra? Será que você sabe? Então, olha só. Vão ser mini lives, tá? Não vão ser lives longas, não. Mini lives mesmo, só para esclarecimento, tá bom? Se você tá aí me assistindo, compartilhe essa live com mais pessoas, tá? Para que eu possa ser aí, então, contribuição demais com mais mães, né? Mais pessoas que cuidam aí de criança, certo? E se você está aqui, se você está me assistindo, seja o horário que for, não é por acaso. Eu acredito que você está aí em busca de conhecimento, em busca aí de entender melhor o seu filho, decifrá-lo, para poder então ajudar de ser contribuição aí no seu desenvolvimento, tá? Então seja muito bem-vinda aí à nossa live de hoje. Se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, eu te convido a se inscrever. Se você está aqui no Instagram, eu te convido a me seguir, tá bom? E compartilhar essa live com o maior número de pessoas, tá, gente? Então, vamos lá. Primeiramente, nós pais, né? A gente precisa deixar o julgamento de lado, tá? Quando a gente fala de birras, muitas pessoas julgam, muitas pessoas taxam e às vezes a gente cresce com esse conceito. Ah, menino tá fazendo birra porque falta de apanhar. Ah, porque os pais deixam. Ah, sabe? Aí começa todo aquele julgamento do motivo pelo qual a criança faz birra. Só que as pessoas se esquecem que, primeiramente, gente, existe aí sim um motivo pelo qual a sua criança faz birra. Um motivo físico pelo qual a sua criança faz birra. E a gente precisa entender esse motivo, né? A gente precisa entender que a birra, gente, ela tá ligada à imaturidade neurológica da sua criança aí. Ela é uma imaturidade neurológica e emocional da sua criança. Isso se deve, gente, sabe por quê? Porque o controle das emoções, ele está relacionado ao lóbulo frontal do cérebro, tá? Vocês vão entender. Que se desenvolve aí à medida que a criança vai crescendo, à medida que a criança vai se desenvolvendo. Isso quer dizer o quê? Que não nasce pronto, gente. A criança não nasce ali, tá? Com o cérebro dela totalmente formadinho. Então, eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. A imagem consigo. Ó, a imagem aqui. Olha só. Aí dá pra ver um pouquinho melhor. Biologicamente, gente, é importante a gente saber que uma das áreas que não nasce pronta é essa parte aí superior cinzenta, tá? Que é composta pelo neocórtex. Tá vendo essa setinha, né, azul? Essa parte cinzenta, gente, ela é o neocórtex. Então a criança, ela nasce e não tem um neocórtex aí. Essa massa cinzenta, ela não tá pronta, gente. Ela não tá completa, ela vai se desenvolvendo, né, se moldando com o desenvolvimento da criança. Então essa região do neocórtex, gente, que não nasce desenvolvida aí na sua criança, ela corresponde a 85% do cérebro, olha isso, 85% do cérebro, que é responsável, sabe pelo quê, gente? Pelas capacidades de reflexão,
como a criança pode refletir, né, gente? O que que eu vou fazer? Como eu posso fazer? Ela é responsável pela capacidade da imaginação, gente. A criança imaginar como pode ser, como pode, por exemplo, um evento, alguma coisa, algo que aconteceu, como pode ser diferente? Como poderia ser de outra forma? Então, ela é responsável por isso. Essa parte aí do neocórtex. Ela também é responsável pela capacidade de planejamento, de planejar, né? De se, como que eu posso dizer? De se fazer ali algo mesmo, de pensar algo antes. Ela é responsável por essa parte. Ela também é responsável pela capacidade do pensamento analítico, né? O pensamento ali mais concreto, o pensamento mais limitado, aquele pensamento mais de regras, né? Dessas orientações. E também ela é responsável pela solução de problemas. Então tá vendo, gente, o quanto que essa área aí, o neocórtex, ela é responsável por diversas capacidades, né? Dentre elas a reflexão, o planejamento, a imaginação, o pensamento analítico e a solução de problemas. Que a nossa criança aí não nasce com ela desenvolvida. Então tá aí para vocês explicado o primeiro motivo físico pelo qual a sua criança aí pode estar fazendo birra, gente, certo? Deixa eu voltar aqui. Então vamos voltar. Ok. Então, a birra, gente, ela é um dos sintomas aí que a criança, ela tá querendo mostrar. A birra, ela é um sintoma, gente, que a criança tá demonstrando pra gente que ela não tá conseguindo lidar aí com uma determinada frustração, que ela não tá conseguindo lidar aí com uma determinada emoção para se comunicar de outra forma, tá? A birra, ela tá muito relacionada a isso, gente. A criança, ela não tá conseguindo lidar com alguma frustração, com alguma emoção que surgiu ali. Então, por isso que a criança, né, ela dá ela desperta, ela starta a birra. E aí a gente precisa entender que é perfeitamente normal, gente, que em alguma fase aí da vida, o seu filho, ele faça algum tipo de birra. Pode ser que a sua criança nunca venha fazer birra. Pode ser que a sua criança faça birras constantemente. Pode ser que a sua criança faça birra uma vez na vida e nunca mais. Pode ser que vez ou outra a sua criança faz alguma birra. Isso é justificável ali, primeiramente, né? Por essa parte física aí do cérebro que eu acabei de mostrar para vocês, ali o neocórtex, que não nasce pronto, que não nasce desenvolvido, que se desenvolve, né, com o decorrer do desenvolvimento, do crescimento ali da criança, certo? Então, pode ser, né, que a criança ela faça uma birra aí, seja porque ela não quis atender a algum pedido seu. Pode ser que ela venha fazer birra, pode ser que ela faça birra por algo que ela queria comprar numa loja, por algo que ela queria ter. Então, não existe, gente, uma idade certa para a criança começar a birra, tá? Não existe um tempo certo. E como vocês viram, o neocórtex, ele se desenvolve aí no decorrer do desenvolvimento da criança. Então, não existe uma regra para entender exatamente o porquê que a criança faz birra. Tá? Não existe uma regra. A gente agora sabe, vocês agora mães sabem, que a criança tem aí um motivo físico pelo qual ela faz birra. Então, não cabe a nós, não cabe a ninguém julgar o motivo pelo qual a criança está fazendo birra. Porque vocês viram aí que ela tem um motivo físico aí, né? Que é o neocórtex ainda, que é responsável por 85% das capacidades, né, de planejamento, como eu falei. Então, ela é responsável por essas partes aí que eu falei, né?
do planejamento, da solução de problemas, né? Das partes aí que eu falei para vocês. Então, só que nas crianças isso ainda não está desenvolvido. Então, ela pode fazer alguma, né, birra por conta disso, certo, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Fala para mim se isso tá fazendo sentido. Então, como eu falei, não existe uma idade certa aí para, né, uma idade exata para a criança começar a fazer birra, tá, gente? Não existe uma regra também para entender o motivo pelo qual a criança tá fazendo a birra. Mas, porém, a gente precisa entender que o comportamento da criança, ele tá muito ligado ali ao comportamento dos pais, da mãe, né, das pessoas ali que mais convivem com elas, que mais estão ali com elas. Então é preciso, gente, que os pais, lembra que eu falo do exemplo? Então é preciso que os pais cuidem também das suas emoções, cuidem também dos seus comportamentos, cuidem do ambiente familiar, para ajudar então a sua criança a lidar com as frustrações e com as emoções, gente. Aquilo que você fala não tem o mesmo impacto do que aquilo que você faz. Então eu falo, gente, o exemplo ele arrasta. Você pode falar para sua criança, não grita, não faz isso, não faz aquilo, mas se você grita, se você faz birra, se você esperneia, se você se descontrola, você não tem um controle emocional, é esse o exemplo que você está dando, que você está oferecendo para sua criança. É esse o exemplo que a sua criança vai seguir. Então, aquilo que você fala vale muito menos do que aquilo que você faz, do que aquilo que é o exemplo que você dá, que você demonstra para sua criança. Então é preciso a gente ficar muito atenta a isso, tá? Precisa você ficar atento ao seu comportamento, às suas emoções e aí a maneira como você lida com o ambiente familiar. É preciso também, gente, olha só, entender que as birras, né? Você precisa saber que a birra, ela chega aí, né, durante, ela pode ser startada, ela pode ser, né, ela pode ser acionada na criança durante algum momento ali de estresse. Esse momento de estresse, gente, ele pode ser o divórcio, né, a separação dos pais, pode ser a chegada de um irmãozinho, pode ser a mudança, às vezes mudou de casa, mudou de escola, mudou de rotina, pode ser. Isso tudo pode ser um motivo, né, pelo qual a criança ali venha ter uma birra. Mesmo porque ela não sabe, não vai saber lidar, às vezes, por exemplo, com a separação dos pais. A gente nota isso na escola. Às vezes aquela criança tranquila, né, começa a ter alguns comportamentos diferentes. Como assim, Leandro, uns comportamentos diferentes? Ela começa a fazer birra, às vezes ela entrava na escola, né, tranquila, e ela começa então a chorar, a fazer birra na entrada da escola, né, a dizer que não quer ir para a escola. Por quê, gente? Pode ser que aquela separação dos pais ali tá ali afetando ela, a emoção dela, ela não tá sabendo lidar com aquilo. Então ela faz o quê? Ali starta, né, a birra nela, que é uma maneira que ela tem ali no momento que ela acredita que é uma maneira que ela tem ali para se defender. Às vezes ela acredita que ela fazendo isso, ela vai ter a solução para algo que tá ali, né, aquela emoção que tá ali dentro dela, que ela não tá conseguindo lidar com aquilo. E aí às vezes o pai ou a mãe, né, que tá lá, até atende a essa emoção, leva a criança de volta para casa, mas isso nada mais faz com que a criança ainda, então ela internalize com que aquela birra que ela fez, aquele comportamento que ela teve, surtiu efeito. Então, por isso, gente, em casos de separação, divórcio, né, em casos de estar esperando um neném novo, né, o filho vai ter ali um irmãozinho,
Ou mudou de casa, mudou de escola, mudou ali a rotina. Procura sempre estar conversando com a criança, para que a criança, gente, vocês falam assim, não vai entender, mas a criança, ela começa a entender as coisas a partir do momento que o adulto explica para ela, o adulto orienta ela. Então, para ela não ficar perdida, explica para ela, conversa com ela. Assim você terá menos aí, vamos dizer, problemas com relação a birras, tá? Então agora você sabe o motivo aí físico pelo qual a criança pode sim manifestar a birra, e você sabe também de alguns momentos aí emocionais aí que acontecem no dia a dia que podem também gerar a birra na criança. Então, às vezes você está perguntando assim, mas como então que eu posso lidar com a birra e ajudar meu filho a superar essa fase aí de uma maneira mais positiva, gente? Aí esse assunto tá lá na comunidade Mãe Intencional. Aí eu te convido a fazer parte, então, da comunidade Mãe Intencional para você saber lidar aí de uma maneira mais positiva com a birra do seu filho. Lá na comunidade, gente, como que eu criei essa comunidade? Eu pensei em algo, né, uma plataforma que você, mãe, tivesse acesso a essas informações mais, vamos dizer assim, mais minuciosas aí sobre o desenvolvimento, né, sobre algumas particularidades da criança. Então eu criei a comunidade Mãe Intencional, gente. A comunidade Mãe Intencional é tipo uma Netflix ali que você assina mensalmente, tá? É uma assinatura recorrente. Por apenas, gente, R$ 9,90, isso dá menos de 31 centavos por dia, R$ 9,90 por mês. E você tem acesso a vídeos, a mentorias, né? A orientações como essa de como aí essa que eu vou fazer, né? Ela ainda não está disponível lá na mentoria, que é como você lidar aí com a birra do seu filho e ajudar ele a superar isso de uma maneira mais positiva. Esse conteúdo vai estar disponível lá na comunidade Mãe Intencional. E aí você vai poder acessar, você vai poder entender, você vai ter ali a ajuda, o suporte para você entender como lidar nesse caso aqui com a birra do seu filho. E como a comunidade, eu criei ela agora, ela é recente, então ela tem, né, a gente está iniciando, está dando um pontapé inicial. Então, à medida que ela for crescendo, a gente vai tendo as mentorias, ou seja, as orientações ali ao vivo que você terá comigo, né? Você pode tirar ali suas dúvidas, eu vou ali como uma mentora, eu vou te orientar naquilo que eu acredito que é, né, o melhor para o desenvolvimento do seu filho e aquilo que eu aprendi através de estudos, através de pesquisas, né? Através mesmo também até de mentorias dos meus mentores, eu aprendi e esse conteúdo ele está disponível para você em uma plataforma. Se você tem interesse em adquirir então a comunidade Mãe Intencional, gente, o link tá na bio do meu Instagram, tá? E eu vou deixar o link também, quando eu disponibilizar esse vídeo lá no YouTube, eu vou deixar esse link lá disponível abaixo do vídeo, certo? Qualquer dúvida, gente, manda mensagem para mim, deixa a pergunta aqui abaixo do vídeo, tá? Que eu vou ter o maior prazer em responder, certo? Se você ainda não faz parte do grupo VIP de mães do WhatsApp, eu te convido a fazer parte também. O grupo VIP, gente, o link também tá lá disponível na minha bio, tá? Só você acessar e participar gratuitamente. E então, como que você pode ajudar o seu filho a lidar com essas emoções, gente, né? Com esse momento aí de birra, vai estar disponível esse vídeo lá na comunidade Mãe Intencional, tá bom? Se você quer fazer parte, venha fazer parte hoje, gente. Venha ajudar seu filho hoje, o link está disponível na bio. Amanhã a gente vai falar sobre outro assunto, bem rapidinho mesmo, tá? Para você aí, assuntos aí interessantes para pais. Se você está entrando agora, eu te convido também a participar, tá? Amanhã da live de amanhã, seja muito bem-vindo, bom dia. Aí eu te convido a participar da live de amanhã, que também vai ser outro tema interessante, que você só vai saber amanhã, tá bom, gente? Então, olha só, um beijo forte para vocês, eu espero vocês aqui amanhã.
E esse vídeo também vai estar disponível lá no YouTube, tá, gente? Ó, beijo forte.